Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, divisores de um número natural, tá bom? Antes de você assistir essa aula, eu convido você a assistir a uma outra aula anterior a essa, que é a de múltiplos de um número natural, tá bom? É muito importante que você chegue nessa aula de hoje com conhecimento de múltiplos. Iremos fazer alguns pequenos paralelos dos divisores e dos múltiplos. Então, por isso que é muito importante. O link desse vídeo, dessa aula, eu vou deixar aqui no card para que vocês possam conferir, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje, divisores de um número natural. Então, ó, eu vou começar essa aula da mesma maneira que nós começamos a aula de múltiplos, trazendo, no caso agora aqui, a nomenclatura dos termos da divisão. Tá? Então, temos aqui uma divisão, 12 dividido por 3, 4, né? E aqui apareceu um zerinho, tá? O que é cada coisinha dentro da divisão? Primeiramente, o zero é o resto, já que não vai sobrar nada, né? Porque 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar igual a 12. 12 menos 12, resto igual a zero, né? Então, o resto da nossa divisão é zero, divisão exata, né? Nós conseguimos dividir sem deixar nenhuma sobra. Por exemplo, 12 brigadeiros dividido para 3 pessoas, cada uma vai comer de forma igualitária 4 brigadeiros e não vai sobrar mais nenhum. Ao contrário, por exemplo, se fôssemos dividir 13 brigadeiros para 3 pessoas, cada uma das pessoas continuaria comendo 4 brigadeiros, mas ainda iria sobrar um, tá? Essa sobra da divisão é exatamente o resto da nossa divisão, tá? O 12 é o nosso dividendo, tá aqui o nomezinho. O 4, que é o resultado, é o quociente. E o 3, né, por quem a gente dividiu o 12, é exatamente o nosso divisor, tá? Divisor é exatamente o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, quando é que um número ele é divisor de outro? Quando ele divide esse número de forma exata, certo? Ou seja, quando o resto da divisão, né, ele é igual a zero, tá bom? Então, quando eu digo assim, ó, o 3 é divisor de 12, é porque o resto da divisão do 12 pelo 3 é igual a zero, ou seja, a divisão de 12 por 3 é uma divisão exata, tá bom? Então, por isso que assim como lá nos múltiplos nós fizemos, é importante que a gente conheça os termos das operações, para que nós saibamos, né, trabalhar bem a ideia de múltiplos e de divisores, tá bom? Então, divisor, mais uma vez, para que a gente possa fixar bem, né, quando um número é divisor de outro, quando a divisão deles dois é uma divisão exata, tá bom? Vamos para alguns exemplos? Escrever aqui, ó, os divisores dos números abaixo, né? Então, vamos fazer os divisores de 14, 18 e de 25. Então, minha gente, vamos sair dividindo, tá? Então, 14. 14 dividido para zero vai ser a nossa primeira divisão, né? Vamos do zero em diante, né? Já que estamos trabalhando com os números naturais. Lembrando, né? Os números naturais começam do zero, um, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? Então, primeira divisão que nós iremos nos deter aqui, 14 dividido por zero, tá? Então, 14 dividido por zero. Como é que é o pensamento? Que número multiplicado por zero vai dar o 14 ou chegue próximo? Tem algum número? Aí você vai começar, peraí, 14. Vou colocar 14 vezes zero, não dá o 14. Então, o resultado dessa divisão não é 14. Ah, sei lá, 20. 20 vezes zero dá zero também, não dá o 14, né? Então, veja, não tem nenhum resultado possível, né, dessa divisão aqui. Não tem como a gente dividir por nada. Por exemplo, tem um 14 brigadeiros para dividir para ninguém. Tem como a gente efetuar essa divisão, tá? Então, já a primeira, vamos dizer assim, observação dessa aula de hoje é o quê? Não existe divisão por zero, tá? Então, anotem aí. Vamos criar uma caixinha aqui de lado para que nós possamos colocar isso daí, tá bom? Ó, não Existe divisão por zero, tá bom? Então, anotem isso daí, que isso aí é muito importante. Isso aqui eu vou deixar até dentro de uma caixinha destacada. Minha gente, e aí, e aí, em cima disso daí, em cima do que nós discutimos anteriormente, tá? Se não existe divisão por zero, tem como zero ser múltiplo de algum divisor de algum número, perdão? Tem como zero ser divisor de algum número? Não, se não existe divisão por zero, como é que o zero é divisor de algum número? Então,
mais uma conclusão em cima disso daí, né? Em cima dessa caixinha aqui, nós podemos escrever uma outra conclusão, que é o que? Zero não é divisor de nenhum número, tá? Então, ó, O zero, o zero não é divisor de nenhum número. Não é divisor de nenhum número. Tá assim, de ninguém, tá? beleza, no apertadinho, mas deu certo, certo? Então, vamos também colocar isso aí numa caixinha para que a gente não possa esquecer, tá bom? Então, copiem isso daí para que vocês não possam esquecer. Então, beleza. Então, quando formos fazer os divisores de 18 e 25, uma coisa a gente já sabe: o zero não vai estar lá dentro, tá bom? E aí a gente vai continuando. O próximo, 14 dividido para um é igual a 14, né? Todo número dividido por um dá ele mesmo. Então, o nosso primeiro divisor aqui de 14 da nossa listinha é exatamente o 1, tá bom? É exatamente o 1. Então, vamos colocar aqui divisores de 14, já vamos começar a enumerá-los. O 1. Depois, aí você continua, 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, também dá uma divisão exata, só lembrar da tabuada. 14 dividido por 2, isso daí dá igual a 7, beleza? Por 3, 14 dividido por 3, vai dar o quê? Ixi, tem algum número que multiplicado por 3 deu 14? Não tem, também não é uma divisão exata. E aí você vai seguindo, 14 por 4, também você vai ver que não dá uma divisão exata. Por 5 você vai ver que não dá. Por 6 você vai ver que não dá. Por 7, vixe, eu coloquei um 7 aqui ao invés do 2, né? Agora que eu vi, perdão. Por 7, que eu tinha colocado o resultado, né, da divisão do 14 por 2, que é o 7, mas não. O divisor é o 14, tá? Lembre. O divisor é esse camarada aqui, não é o resultado não, tá? Beleza. Por 7, 14 dividido por 7 dá 2, né? Então, o 7 também vai entrar na nossa jogada, tá bom? Já tinha colocado, né, anteriormente, mas não com essa intenção. Então, o 7 também é divisor do 14. E aí, veja, o 7, ele, vamos dizer assim, ele é a metade do 14, né? 14 dividido por 7 dá 2. E aí já vem a primeira dica que eu vou dar para vocês. Depois que você passa da metade do número, não vai ter mais nenhum divisor dele, a não ser ele próprio. Tá? Depois do 7 você vai tentar o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, e nenhum vai dar para dividir de forma exata pelo 14. A não ser depois disso, agora o próprio 14. 14 dividido para 14 dá o 1, tá bom? Então, nós temos aí listado todos os divisores de 14, tá bom? Aí algumas pessoas podem se perguntar assim: ah, Daniel, mas o 15, por exemplo, o 16 não entra não? Não, minha gente, porque ó, se a gente for dividir 14 para 15, tá? Aí você veja, como é que a gente efetuou essa divisão? 14 é menor do que o 15. Então, para efetuar essa divisão aqui, a gente tem que colocar um zero, vírgula e um zerinho aqui. Veja, já não vai dar um resultado natural, tá? Então a gente só trabalha com a ideia de divisores quando esse resultado aqui, ele é um resultado, um número natural, não é um número com vírgula, tá bom? Então por isso que a lista dos divisores vai até o próprio número. E depois dele, aí já vamos ter esses numerozinhos com vírgula, tá bom? Então aí nós chegamos a mais uma conclusão em cima só desse primeiro exemplo aqui, que é exatamente o quê? Lá nos múltiplos, nós discutimos que a quantidade de múltiplos de um certo número, ele era infinito. Já dos divisores, ao contrário, ela é finita, certo? Então vai ter uma certa quantidade de divisores. Os divisores de 14 são exatamente iguais a 4. 1, 2, 7 e o 14. Vejam, a quantidade finita. Então também nós podemos anotar isso daí. A quantidade de divisores de um certo número é finita. Vamos escrever isso daí. E mais uma vez, vamos destacar aqui na nossa caixinha, tá? Então já temos 3 caixinhas aí, tá bom? Destaquem isso daí, anotem, porque é muito importante, tá bom? Vamos para os divisores de 18 e eu vou fazer da mesma maneira. Lembra que eu falei anteriormente? Vamos olhar até a metade do 18 e aí depois disso, tá? A gente vai considerar apenas o 18, porque depois da metade do número, né? Só vamos ter agora como divisor dele, ele próprio, tá bom? Então, ó, vamos lá. Divisores de 18. Vamos colocar aqui
18. Então, vai ficar o seguinte: primeiro de tudo, 0 a gente conta? Não, né? Já discutimos que 0 não é divisor de ninguém. Então, vamos para o 1. 18 dividido para 1 vai dar o próprio 18, como também a gente já discutiu anteriormente. Então, o 1 vai entrar. O 2 vai entrar também, né? 18 dividido para 2 vai dar igual a 9. O 3 entra também, porque 18 dividido por 3 dá igual a 6. O 4 não entra. O 5 não entra. O 6 entra também. Ó, de novo aqui eu cometi o equívoco, né? Que aqui era o 3, tá? E o 6 vai entrar também, né? 18 dividido para 6 vai dar igual a 3, tá bom? E aí você vai, 7 não entra. O 8 também não entra. O 9 entra, né? 18 dividido para 9 dá igual a 2. Então, vamos colocar o 9 também, beleza? E agora, Daniel, o próximo vai ser quem? O próprio 18. E lembra, ó, quem é a metade de 18? O 9. Então, depois do 9, o próximo divisor é exatamente o próprio número, o próprio 18, tá bom? Então, quantos são os divisores de 18? São exatamente iguais a 6 divisores, tá? Quem são eles? 1, 2, 3, 6, 9 e 18, tá bom? E aí nós também podemos chegar numa outra conclusão, que é exatamente o quê? Olhem para essas duas listas aqui de divisores, do 14 e do 18. O que, que a gente pode ver em comum? Aí alguns podem dizer, o 2 também, né? Tem o 2 ali em comum, não é uma coincidência. Também. Mas a coincidência está exatamente aonde? Aqui, ó, no 1. O 1 é o menor divisor de ambos, certo? E não vai ser só deles. O 1 é o menor divisor de todo e qualquer número. Porque, como eu falei anteriormente, quando a gente divide um número por 1, vai dar ele mesmo, certo? Então, qualquer número vai conseguir dividir por 1. Ou seja, o 1 é divisor de todo mundo. E não é só divisor de todo mundo, ele é o menor divisor de qualquer número natural, tá? E aí nós podemos abrir mais uma caixinha. O 1 É o menor divisor de qualquer número. E aí a gente abre mais uma caixinha. Aqui já temos 4 caixinhas, 4 observações bem importantes, tá? Que a gente não pode esquecer, tá bom? E aqui chegamos no nosso último exemplo, que é o do 25. Então, nesse momento, convido vocês a pausarem o vídeo, fazer, né, a lista dos divisores de 25, e agora eu vou trazer a correção, tá bom? Então, primeiro faço e depois você olha a correção, tá bom? Eu vou fazer agora o do 25. E antes de eu fazer, também fazer uma pequena observação, tá, minha gente? Aqui, né, aqui eu comentei a questão do equívoco, tá? Cuidado para não fazer igual eu, tá? 18 dividido para 3. Dá 6, a divisão é exata, tá? Então, o 6 é divisor do 18. Sim, acabou sendo, né? Mas cuidado, né? Você primeiro usou ali o 3, né? 18 dividido para 3, que deu o 6, tá? Então, cuidado para não colocar o resultado ao invés do divisor, tá? Ou seja, cuidado para não colocar o quociente, que é o que eu estava colocando aqui, né? Eu errei, ao invés do divisor. Por isso que é importante nós sabermos a nomenclatura de cada coisinha, tá bom? E os divisores de 25? Vamos lá. Então, ó, os divisores. Opa! Os divisores de 25. Primeiro de tudo, eu vou olhar até qual número os divisores de 25, até a sua metade. Só que 25 ele é ímpar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos somar uma unidade. 26, metade de 26, 26 dividido por 2 dá 13. Então só vou contabilizar até o 13, tá? Porque depois do 13, né, depois da metade ali do 25, né? Só vai ter o próprio de 25 como divisor dele mesmo, tá? Então vamos lá, ó, 25. Então vamos entrar aqui o 1, né? Porque é o menor divisor, né? Depois o 2 entra? Não. 3? Não. 4? Também não. 5? 5 entra. É porque 25 dividido por 5 dá o próprio 5, tá? O 6? Não. 7? Não. Lembrando, minha gente, para fazer cada verificação dessa, basta você dividir os dois números, tá? O 8? Não. O 9? Não. O 10? Também não. O 11? Também não. O 12? Também não. O 13?
Também não. Então, o próximo é exatamente o próprio 25, tá bom? Exatamente o próprio 25. Então, os divisores de 25 é o quê? 1, 5 e 25, apenas 3 divisores. Tá bom? Belezinha? E aí, algumas pessoas podem se perguntar assim: ah, Daniel, se for um número bem grande, como é que a gente vai achar todos os divisores desse número? Vou ter que fazer assim um por um? Não, minha gente. Isso aí vai ser assunto para outras aulas, tá bom? Mas inicialmente, esse é o método, vamos dizer assim, mais arcaico para nós sabermos os divisores de um número e também saber a quantidade de divisores, tá? Mas essa ideia aí vai ser assunto para aulas posteriores que logo mais estarão disponíveis aqui no canal, tá bom? Beleza. Então, ó, vamos seguir nossa aula aqui com mais alguns questionamentos, né? 2 questionamentos. 16 é divisor desse número aqui grandão? E aí, como é que a gente pode saber disso? É exatamente o que eu falei lá no início. Basta a gente fazer o quê? Dividir esse camarada aqui pelo 16. Então, mão na massa. Então, vamos colocar aqui 322.240 dividendo, né? Dividido para o 16. E aí seria o divisor da nossa divisão. Aí agora vamos ver se ele realmente é divisor do 322.240. Para que ele seja divisor, o resto da nossa divisão tem que ser igual a zero, né? Vamos lá, devagarzinho. 3 não tem como dividir por 16, menor. Então a gente junta aqui o 3 e o 2. 32 dividido para 16, isso vai dar igual a 2. 2 vezes 16, isso daí vai dar igual ao próprio 32, tá? Então vai dar o 32 e aqui embaixo o resto, zero. Baixa o 2. 2 dividido para 16 tem como? Não, né? Mas veja, posso já baixar o próximo 2? Não. Então vamos ao seguinte pensamento: que número eu multiplico pelo 16 que vai dar o 2 ou chegue próximo? Tem um aí, que é exatamente quem? O zero. 0 vezes 16 vai dar zero. Então vamos usar o zero aqui. Aqui vai ficar zero e resto 2 novamente. Agora sim nós poderemos baixar o outro 2, tá? Então agora teremos 22 dividido para 16, que dá igual a 1, tá bom? 1 vezes 16 vai dar exatamente 16 e resto exatamente igual a 6, né assim? Isso, exatamente igual a 6. E agora, baixa o 4. 64 dividido para 16, isso daí dá igual a exatamente a 4, né? 4 vezes 16 dá exatamente o 64. E aqui, ó, resto 0. Ah, Daniel, então o 16 é divisor. Calma, que ainda falta baixar 1, né? Que é o próprio 0. E aí, ó, 0 dividido para 16 dá 0. E aqui, ó, 0 vezes 16, 0. E resto da nossa divisão é 0. Ou seja, nós temos aqui uma divisão exata. Se a divisão ela é exata, isso quer dizer o quê? Que o 16 ele é divisor do 322.240. Então a resposta da nossa perguntinha aqui é sim. Como é que a gente justifica? Aqui a continha. Ó. Divisão exata, então quer dizer que ele é divisor, tá bom? E a nossa segunda perguntinha, novamente. 19 é divisor de. Eita, travou tudo. 19 é divisor de 4.227. E aí, novamente, pause um vídeo, tentem fazer, né, que agora eu vou trazer a resposta, tá bom? Tentem fazer, tá? Não desistam na primeira oportunidade, não. Antes de verem a resposta, tentem fazer. Fizeram? Então pronto, agora eu vou trazer a resposta. Então, novamente, para saber se é divisor, a gente divide. Quem? O 4.227 pelo 19. Bom? Pensamento é a mesma coisinha, ó. 4 não dá pelo 19, junta aqui com 42. 42 dividido para 19 dá igual a 2. 2 vezes 19 dá 38, certo? E aí, ó, 42 menos 38, isso daqui dá igual a 4, né? Sobra 4. E aí, baixo 2. Novamente, 42 dividido para 19 dá 2, que vai dar 38. E resto 4. Baixamos o 7. 47 dividido por 19 também vai dar igual a 2.
2 vezes 19 vai dar 38. Subtraindo, agora dará igual a 9. 9? Isso, dá igual a 9. Veja, divisão exata? A divisão não é exata. Se a divisão não é exata, isso quer dizer o quê? Que 19 é divisor de 4.227? Não é divisor. Porque lembre, só é divisor se a divisão é exata. E quando é que a divisão é exata? Quando o resto da nossa divisão é igual a zero. Beleza, minha gente? Tranquilinho? Sossegado? Então, ó, antes de vocês saírem daqui, quero fazer um pedido bem rápido para vocês. Gostou dessa aula? Então, ajuda esse canal a continuar crescendo e a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Sabe como? 3 coisinhas bem simples. Primeiro, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Segundo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. 3 coisinhas bem simples, mas que ajudam o canal a crescer. Claro, sempre trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Beleza? A gente se encontra nas próximas aulas. Valeu, galera!